Olá, mulheres lindas do meu coração, sejam muito bem-vindas a mais um Camila Cast. E hoje estou recebendo uma mulher que me inspira e eu tenho certeza que vai inspirar cada uma de vocês. A Kaori Nozawa já está aqui comigo. Ela é nutricionista e guardiã do lar. E ela me falou assim: Camila, a minha função hoje e a principal e a que melhor exerço é a função de mãe. Mãe de duas moças, né? Mulheres lindas. Kaori, muito bem-vinda ao Camila Cast. É uma alegria te ter aqui comigo. Prazer é meu, Camila. Eu nem imaginava que você fosse me chamar, né, para falar sobre nutrição. É um assunto que eu adoro falar, porque realmente eu vejo assim o quanto Deus foi perfeito, né, ao criar o nosso corpo. E como que o nosso corpo funciona com esses nutrientes, sabe? Quando eu vejo assim o ferro, o magnésio, o que eles fazem dentro do nosso corpo, gente, é fantástico. E aquilo que fala lá em Salmos, né? Que nós fomos criados de forma assombrosamente maravilhosa, eu fico assim encantada mesmo, eu fico maravilhada cada vez que eu estudo um pouco mais, né, da nutrição. Kaori já deu um spoiler do nosso tema. Amei! Que é o alimento como benefício ou um malefício para o nosso corpo. E esse é um tema, Kaori, que assim, mesmo com tantas informações que já temos acesso, diferente de antigamente, muita gente ainda ignora. Então, assim, é real que o alimento pode até mesmo afetar as nossas emoções? Com certeza. Porque as emoções, dependendo do tipo de emoção, você cria um determinado tipo de substância química dentro do seu organismo. E para que você crie essa substância química, você precisa de matéria-prima para isso. Então, quando eu não tenho a matéria-prima adequada, eu não consigo gerar aquele neurotransmissor, aquele hormônio do bem-estar, por exemplo. Não consigo produzir o hormônio que vai me dar um sono reparador. E aí, se eu não tenho sono reparador, o que acontece no dia seguinte? Eu acordo irritada, passo o dia, né, cansada, e aí eu vou descontando em todo mundo. Então, realmente, o alimento, ele é a matéria-prima que faz o nosso corpo funcionar. Cada órgão tem nutrientes que são necessários para que ele funcione na sua forma ótima, da forma como Deus criou, entendeu? Então, se você não tem a matéria-prima para produzir a química correta dentro do seu organismo, aí você vai bagunçar todo o coreto. Já que você falou sobre dormir bem, tem alimentos que a gente deve evitar na janta ou na ceia, ali mais pertinho de dormir, e tem alimentos que a gente deve priorizar para ter um sono mais de melhor qualidade? Então, hoje, assim, quando a palavra de Deus fala assim, o povo padece pela falta de conhecimento. Então, eu vejo que realmente é a falta de conhecimento. Então, quando eu vou conversar com aquelas mulheres que têm insônia, que não conseguem pegar no sono, que acordam durante a noite e no dia seguinte estão ali acabadas, né? Acordam já cansadas. E eu vou observar a alimentação delas, eu percebo que falta matéria-prima para produzir hormônios. O que é o hormônio? O hormônio são proteínas que são unidas através de vários outros nutrientes, vitaminas e minerais. Uhum. Então, quando eu faço a avaliação nutricional daquela mulher, o que acontece? Não tem proteína na última refeição, por exemplo. Acaba que a última refeição é muito rica em carboidrato, por exemplo. E aí o carboidrato serve para quê? Para dar energia. Então a pessoa fica mais acesa, entende? Sim. E aí não consegue ter aquele sono, né? Não consegue produzir o hormônio reparador do sono. Então o ideal seria que na última refeição ela fosse feita cedo, tá? Para dar tempo do corpo digerir. Cedo ali até umas 7 da noite? Umas 7, no máximo 20 horas, tá? E aí, assim, 2, 3 horas antes da pessoa dormir. Uhum. E aí, ter, nessa última refeição, proteína, sim,
pode ter um pouquinho de carboidrato, mas a proteína, ela é importante para que você possa produzir esse hormônio do sono reparador, entende? Mas existem também alguns alimentos que vai ter, porque assim, gente, é incrível, o nosso corpo, ele contrai, e eu uso muito cálcio na contração. Tá? Então, tudo, o coração também, ele contrai e descontrai o tempo todo. Sim. Eu preciso de cálcio para fazer a contração e eu preciso de magnésio para fazer a descontração. Perfeito. Então, e o magnésio onde que você tem? Você tem naqueles alimentos, nos vegetais mesmo, nos alimentos integrais, naqueles alimentos mais inteiros, tipo sementes, castanhas também, arroz integral, enfim, quinoa, que são alimentos que têm mais fibras. Então, eu preciso desse magnésio. Só que o que acontece? As pessoas retiram o magnésio do alimento. Como? Comendo mais aqueles alimentos industrializados, que foram processados, foram limpos. Você retirou toda a fibra, retirou todos os nutrientes e ficou só aquela farinha branquinha. Refinadinha. E aí você tem o que ali? Matéria-prima para produzir glicose. E aí você realmente, né, fica com essa deficiência. E como hoje as pessoas comem muitos laticínios, então cálcio tem de monte. Mas não tem magnésio para fazer o relaxamento daquele músculo. Então, para eu poder dormir bem, eu preciso ter magnésio para meus músculos relaxarem, entende? Perfeito. Alimentos ricos em magnésio. Então, são, como eu falei, as sementes, as castanhas, os vegetais verdes escuros, são riquíssimos em magnésio. Então, uma boa janta aí seria, por exemplo, ontem eu jantei um salmão grelhadinho com uma salada verde. Também pode ser, um espinafre refogado. Agora tem também alguns outros alimentos que têm uma fração proteica, que a gente chama de triptofano, que é o aminoácido, que também ele é um precursor do hormônio reparador do sono, porque ele ajuda a produzir serotonina, que é aquele neurotransmissor do bem-estar, e a serotonina vai e produz a melatonina, que é o hormônio reparador do sono. Mas eu também tenho que criar todo um ambiente, não é só alimentação. Se eu faço exercício físico muito próximo de dormir, o meu corpo está ali, ativo. Então, ele não consegue descansar, relaxar. Então, onde que você vai encontrar triptofano? Banana com aveia, kiwi. Esse é um dos que eu gosto mais de estar incluindo na última refeição, caso aquela pessoa precise, né, de uma última refeição, para que ela possa ter esse sono mais reparador. Perfeito. E aí, eu tenho lido alguns estudos, Kaori, que dizem que o nosso intestino alguns dizem assim, o intestino é o primeiro cérebro, porque primeiro passa por ele. E outros dizem o intestino é o nosso segundo cérebro, ele tá ali trabalhando junto. É real? Então, eu digo que é o primeiro. Por quê? Porque o intestino é por onde entra toda a matéria-prima que o meu corpo precisa. E aí ele é unido com o meu cérebro por chamo nervo vago. E todas as informações que transitam intestino e cérebro, 90% parte do intestino para o cérebro. Uou! É o intestino que fala para o cérebro, olha, está entrando tal nutriente, olha, está entrando tal invasor. Ele que alerta. E aí o cérebro vai com essa informação, faz o comando para que o corpo melhore ali o sistema imunológico, entende? Então, para mim, o intestino é o primeiro. Então, assim, porque é por ele que entra os nutrientes e por ele que saem as toxinas que o corpo não vai utilizar para nada, entende? Então, assim, se o intestino não estiver bem, mas para que o intestino possa fazer essa absorção adequada, eu preciso que o meu estômago esteja ali fazendo aquela digestão bem. E para o estômago fazer a digestão, eu tenho que dar emprego para todos os meus dentes. Mastigação correta. Muito bem, exatamente. Quantidade de alimento que você coloca na boca. Exato. E aí a gente vem para a perfeição de Deus mais uma vez, né, Kaori? Porque, assim, Deus fez o nosso organismo de forma tão perfeita, e como a Kaori está falando, um órgão manda mensagem para o outro e assim funciona, né? Uma máquina perfeita realmente. Tem mulheres que relatam que sentem além do peso quando comem carboidrato, principalmente o trigo branco. Sim. Ali, e doce, açúcar.
um peso e uma moleza muito grande depois. Tem relação com a farinha branca e com o açúcar? Porque assim, a farinha branca, ela tem uma fração proteica que tem uma reação opioide no nosso organismo, como se fosse um veneno muito potente. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele criou o sistema imunológico para debelar isso. Porém, a alimentação moderna hoje, ela inclui muito desse trigo na refeição. É no café da manhã, é no lanche, é no almoço, no lanche, se deixar no jantar também. E a praticidade de você chegar e comprar ali pronto, né? Tá tudo embutido. Exatamente. Então, o que acontece? O organismo, ele precisa se armar todo para proteger o corpo dessa fração proteica, entende? Então, assim, os nutrientes são desviados de função. Então, aquele nutriente que teria que ir lá para a tireoide, para fazer aquela conversão do hormônio T4 em T3 livre, que é o hormônio metabolicamente ativo, que vai controlar... como é que fala? Que controla a temperatura corporal, que controla ali a queima de gordura, entende? Não chega. Por quê? Porque ele está tendo que mandar esses nutrientes para reforçar o sistema imunológico. Entendeu? Então, o corpo realmente fica ali naquela batalha para tentar se proteger daquele invasor. Sim. Né? Força o funcionamento, exatamente, né? Não funciona de forma orgânica, natural para o que ele foi criado. E o açúcar, ele é um componente que o nosso cérebro precisa, porque o nosso cérebro funciona com açúcar, com glicose e com corpos cetônicos. Porém, o que acontece? Nós damos tanto açúcar para o corpo que o cérebro fica mimado. Tanto é que as minhas filhas falam assim: ai, já entendi, mamãe, o cérebro mimado. O que é o cérebro mimado? Porque é muito mais fácil ele funcionar com a glicose, porque a glicose, o que é? Por exemplo, o açúcar. Você colocou na boca, aí ele já libera a glicose ali na boca. Já liberou. E aí, rapidamente, isso vai para a circulação e vai para o cérebro. Então, o cérebro tem uma energia fácil, rápida. Uhum. É como se fosse um miojo que está ali dentro do armário e um macarrão ou um arroz integral. Qual que é mais prático para você preparar e consumir? O miojo. Uhum. Então, é como se fosse isso. Então, o cérebro, ele fica mimadinho. Ele não quer ter o trabalho de quebrar gordura para poder ter essa fonte energética para ele funcionar. Sim. Né? Então, o cérebro fica encharcado dessa glicose ali, fica ali, né, sendo ativado. Então, e aí fica aquela... e na prática, gasta muita energia, entendeu? Na prática, o que acontece? Quando a pessoa ingere muito açúcar, o cérebro gasta muita energia e automaticamente ele se vicia no açúcar ou não? Também. Primeiro, as papilas gustativas se viciam. Então, as papilas a nossa língua tem vários tipos de papilas. E aí, ela sente sabor doce, azedo, salgado, amargo. Porém, aquele que a gente mais alimenta é o que vai se desenvolver mais. Entendeu? Então, às vezes, as papilas do amargo ficam atrofiadas. Por quê? Porque você não estimula aquela papila. Por isso, não gosta do gostinho amargo, né? Exatamente, Desde a infância. Desde a infância. É verdade que o paladar, ele é desenvolvido 90% até os 2 anos de idade? É real isso? Que se você der o alimento correto para o seu bebê, por mais que ele dê uma pausa ali, porque tem aquela fase que eles rejeitam algumas coisas, né? Sim. Ele vai ter a memória do que ele comeu até os 2 anos? Porque assim, quando você engorda uma criança até os 8 anos de idade, você está ali aumentando o número de células de gordura também. Porque ela está ali se multiplicando, se desenvolvendo. Então, ela se torna um adulto que vai ter mais dificuldade de emagrecer. Por quê? Porque ele tem mais depósitos de gordura. Certo. Agora, se você não engorda essa criança até os 8 anos, mais ou menos, tá? Assim, não é exatamente, mas... e aí ela cresce um adulto que não vai ter tantas células de gordura. Então,
ela vai ter aquelas células de gordura onde vai ficar encharcado de gordura, mas ela não tem outros depósitos, entende? Então ela tem mais facilidade de emagrecer. E aí, se você não cria o paladar doce na criança até uns 5 anos, mais ou menos, você não dá doce nenhum, dá doce assim, na forma de frutas, entende? Aí tudo bem, mas se você dá a sacarose, aí pronto, né? O cérebro já faz essa conexão, já fica gravado na mente, e aí é só realmente Jesus na causa, muita força de vontade, muito domínio próprio, para você poder se desvencilhar desse vício. Mas assim, e outra coisa, as memórias que a gente guarda. Então, sempre que há um casamento, um aniversário, uma comemoração, o que acontece ali? Bolo doce, refrigerante, suco, não vem aqueles alimentos que Deus criou e que já vem direto da natureza pronto para comer. É tudo processado pelo homem. Verdade. E aí a criança guarda aquilo na memória. E aquilo vai para o resto da vida. Então, memória afetiva ali com o alimento. Exatamente. Então, quando ela está num momento triste, ansioso, frustrada, sabe, tá com raiva, o que ela vai fazer? Eu mereço. E aí ela busca lá na memória dela aquele sentimento, aquela emoção. Então, só que a nossa mente, ela guarda as informações através de uma imagem. Como que ela vai guardar o sentimento da alegria, do prazer? Como que ela guarda isso? Através de uma imagem. E qual é a imagem que está atrelada a essa emoção que ela está buscando naquele momento? São os doces, o chocolate. Porque, inclusive, o chocolate vira presente. Um bolo vira presente, uma caixinha de doces vira presente. E aí ela vai guardando essa memória. Então, ela chega muito cansada do trabalho, passou um dia ali frustrada, estressada. Aí, o que ela vai fazer? Ela quer esse conforto. Ela quer aquela emoção que ela viveu naqueles momentos de alegria. Na festa de aniversário, no casamento, entende? Então, aí tem tudo isso, as papilas gustativas que estão ali, atrofiadas, aqueles outros sabores, e só o doce está mais exacerbado. Então, com isso, a gente acaba tendo adultos com paladar muito infantilizado. Sim. E também tem essas memórias afetivas que ficam guardadas ali. E quando eu não sei dar nome às minhas emoções, eu não sei dizer se eu estou triste, se eu estou cansada, se eu estou frustrada, eu não sei dar nome, porque muitas vezes nós, quanto mães, falhamos, principalmente na criação de filhos. Menino, engole esse choro, você é menino. Sim. Certo? Ou então, menina, não para de chorar, o que as pessoas vão pensar? Ou então, não faça... Sabe, quando você não compreende as emoções dos nossos filhos e não ensina os nossos filhos a falar sobre as suas próprias emoções... E aí, ela fica ali e não sabe como resolver aquele problema, porque não sabe nem o que está sentindo. Nem identifica, né? Exatamente. E aí vai em busca daquele prazer imediato. O cérebro já está viciado também, já sabe qual que é a via mais rápida para poder ser nutrido. Então, é tudo junto e misturado aí. Sim. E tudo isso é falta de conhecimento mesmo. Então, quando eu começo a falar sobre isso dentro do consultório, algumas pessoas chegam para mim e falam: meu Deus, eu nunca tinha imaginado que ia além. Então, assim, hoje, eu falo, aquela pessoa que quer só o cardápio, não é cliente para mim, entendeu? Porque não vai adiantar eu entregar só um cardápio para ela. Ela vai precisar trabalhar todas essas outras questões ali, até emocionais. Aí, assim, a gente indica para profissionais mais habilitados, dependendo do grau. Algumas coisas a gente consegue tratar ali, só no consultório, através de uma pergunta, Sim. através de uma conversa. E aí elas, nossa, eu não tinha pensado, realmente, eu volto muito cansada para casa. Realmente, esse tipo de situação me traz muito estresse. E aí a gente vai buscando juntas forma para driblar essas situações. E como eu sempre falo, Kaori, assim, o autoconhecimento é primordial, né? Até na nossa relação com Deus, porque assim, se você não se autoconhecer,
você nem consegue abrir para ouvir a voz de Deus, né? Se você não se autoconhecer, você vai descontar tudo ali na comida, né? No comer muito rápido, que também é algo que a gente vivencia muito isso. As pessoas nem sentam para comer. Nem sentam, né? Nem sentem o que estão comendo. Exatamente. Então, primeiro parar um pouco nesse mundo louco, acelerado. As pessoas nem respiram direito. Respiram, exatamente. Então, é parar um pouco, se centrar e ter uma refeição saudável ali, né? Não só os alimentos que você vai servir para sua família, mas também a forma como você ingere. Exatamente. E a Kaori trouxe aqui, mostra para as meninas, Kaori, por favor, o livro da Experiência do Lar, da Dev Titus, que é, assim, um dos meus livros de cabeceira. Eu não sei se todas vocês conhecem, mas, assim, eu e Kaori vivenciamos a Experiência do Lar. E é uma mentoria. E é uma mentoria que transformou a minha vida. E eu gostaria, Kaori, assim, dentro deste livro tem vários princípios e valores que são primordiais para nós, mulheres. E um desses valores é a culinária. Exatamente. Né? Que é um valor de consideração, Kaori. Exato. E olha só, eu nutricionista, eu dizia odiar cozinhar. Para você ter uma ideia do quanto realmente nós, quanto mães, não damos valor ao ato de cozinhar, da culinária, ao alimento que vai realmente nutrir o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, certo? Então aqui eu até trouxe anotado o que é consideração. É apreço, é atenção, é cortesia, é estima, é interesse, é importância. Já pensou? E a culinária é tudo isso. É você ter apreço pelo outro, pelo seu próprio corpo. Então, quando eu fiz a mentoria, eu entendi. Eu falei, não, eu preciso mudar essa minha forma de pensar. Preciso aplicar Romanos 12:2 na minha vida. Renovar a minha mente. E aí, toda vez que eu ia cozinhar, eu falava, é um ato de amor. É uma escolha de amor. Para mim e para as minhas filhas. E hoje eu digo que eu gosto de cozinhar. Então, assim, porque realmente o nosso corpo é feito de nutrientes, Camila. O cabelo é feito de nutrientes, a unha, a pele, tudo. Eu quero sentir prazer, eu preciso de nutrientes para produzir os hormônios que vão me trazer prazer. Eu quero me sentir bem, eu preciso produzir os hormônios que vão me trazer esse bem-estar. Mas como, se eu não tenho matéria-prima para isso? Então, assim, eu fico angustiada realmente quando eu vejo muitas pessoas ali sofrendo pela falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque o alimento, o nutriente é que vai fazer o nosso corpo funcionar. E o fato a gente entra de novo na loucura do mundo que a gente vive, né? E eu, como mentora também da Experiência do Lar, em todas as minhas turmas, Kaori, 90% das mulheres no capítulo da culinária, cozinha não. E aí a gente traz um pouco desse conhecimento, né? Do alimento em si, mas a gente traz um pouco da culinária prática. Sim. Da culinária que é fácil. Muitas vezes vem um preconceito aí de vivências que eu mesma vivenciei, um pouco da minha mãe meio que me afastando da cozinha. Sim. Eu tentava entrar na cozinha e minha mãe falava assim, não, minha filha, você não precisa, eu faço o seu ovinho. Eu faço o seu pãozinho. Eu fazia isso com a minha filha mais velha. E aí, isso fez com que a cozinha, para mim, fosse um lugar de visita. Sim. Quando eu me vi mulher, quando eu me vi construindo a minha família no meu lar, eu não sabia para onde ia a cozinha. Então, eu aprendi muito com o meu marido. Olha. O meu marido sempre gostou de cozinhar e a mãe dele sempre incentivou isso neles, porque ele só tem irmãos homens. Maravilha. E ele me trouxe para a cozinha, sabe quando? Na pandemia, que eu estava grávida e com receio ali, né, de vir alguém de fora, ficamos nós dois
E ele cozinhando, e ele me colocou como auxiliar do chefe. E ali eu comecei a achar bonito, a gostar. A gente vivenciava momentos maravilhosos ali na cozinha. Amém. E daí o Senhor tirou esse meu bloqueio, né? Exatamente. Esse mal-estar que eu sentia em estar na cozinha. E no momento que eu trago a culinária como um valor de consideração para as meninas, eu trago pratos fáceis. Inclusive o confit de tomate que eu faço sempre, já virou uma marca da minha mentoria, que são tomatinhos cereja ali ao forno, bem aromatizados, né? Bem regados ao azeite, que é saudável com uma torradinha integral, um salpicão que é super fácil de fazer, uma saladinha de fruta. E aí a gente entra também, Kaori, no aspecto da aparência, né? Do servir, mas primeiro, não de qualquer jeito. Primeiro os olhos precisam brilhar. Com certeza. Né? E aí quando eu falei da saladinha de fruta ali, coloca numa taça bonita de saladinha, com uma flor comestível no meio. Uma hortelãzinha, uma folhinha. Hortelã, ou faz um moranguinho em camadas ali, é um toque, né? E a Kaori, ela tem um primor, que inclusive a gente já levou a Kaori para a Torre de Conexões, que é os cortes das frutas, dos alimentos, né, Kaori? Então, me fala um pouquinho sobre esse servir, de colocar de presente assim na mesa. Porque nós comemos com os olhos primeiro, não é verdade? E eu sou muito visual também. E eu tenho a facilidade também porque eu sou oriental, a minha mãe é japonesa, então oriental tem muito dessa de preparar as coisinhas, pequenas porções, arrumar bonitinho ali. Então a gente não põe a comida de qualquer jeito, né? Um prato único. Não, eu não consigo. E assim, eu fico maravilhada, sabe? Quando eu olho as cores que a natureza tem pra gente. Eu vejo o tomatinho, como você falou, que o tomate confit, aquele vermelhinho, aí o verde daquele espinafre. E os cheiros também, né? Exatamente, os aromas. Então, realmente é tudo como você coloca. E engraçado, quando você fala em praticidade, que toda vez que eu vou pesquisar uma receita, eu coloco assim. Prestem atenção, meninas. Olha essa dica, pega essa dica. Eu digito lá, frango fácil de preparar. Receitas de frango fácil. Receitas de carne rápidas, é assim que eu procuro as receitas. E aí eu vou encontrando várias receitas e vou adaptando para o meu gosto. Então assim, quando você realmente mastiga muito bem o alimento, vai sentindo o sabor de cada alimento ali, você já consegue, você sai, come alguma coisa gostosa e você... acho que aqui tem uma noz moscada, acho que aqui tem uma hortelãzinha. O teu paladar, ele fica mais aguçado. Verdade. E aí você consegue preparar alimentos mais gostosos, fugir daquele só alho, cebola, sal e pimenta. E aí você usar essas especiarias, esses temperos. Eu falei da hortelã na salada de frutas, a hortelã ela é digestiva também. Sim. Então, assim, essas ervas, elas têm muitas propriedades. Elas ajudam o fígado, por exemplo, estimulam o fígado a liberar mais... como é que fala? Aí me fugiu agora, mas aquelas... Enzimas, não. Enzimas também, né? Mas me fugiu agora o nome. Mas que ajuda a digerir a gordura. Uhum. Tem as enzimas também. Então, quanto mais eu faço aquele colorido, é certo que eu estou consumindo quase todos os nutrientes que meu corpo precisa. Perfeito. Porque dependendo da coloração, aquele alimento é mais rico em determinado tipo de nutriente. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele já fez tudo certinho para que... E o formato, a forma, cada verdurinha, cada fruta com formato diferente. Você parte, as sementes são diferentes. Gente, eu fico maravilhada. Maravilhada. Então, realmente, o corte, ele muda o paladar. Se você faz um ralado grosseiro, um ralado mais fininho, ou então você corta enviesadinho, faz uma meia-lua, ou então um círculo não, mas você corta ele enviesadinho, ele fica aquela coisa mais compridinha assim, vai mudando, você olha assim, meu Deus, olha que prato bonito, e às vezes é só o corte que tá diferente. Verdade. E muda também o sabor quando você muda o corte, incrível. Verdade. Para finalizarmos, tem
uma cerejinha do bolo que assim você passe para as meninas que elas não podem deixar de fazer? Me veio agora com relação ao prato, né? Dividir ali o prato em 3 ou em 4, o que não pode faltar no prato das principais refeições. Como dividir ali, que é algo que a gente tem que saber no dia a dia, e para que elas coloquem em prática também. Então, primeira coisa, água não pode faltar durante o dia, tá? Não durante a refeição. Meia hora depois? Meia hora, 1 hora depois da refeição. Meia hora, 1 hora antes da refeição. Por quê? Porque quando eu coloco a água, eu atrapalho o processo digestivo, tá? Durante a refeição. Então, para que eu não precise da água, mastigar muito bem. Porque aí, quanto mais tempo o alimento fica na minha boca, mais saliva eu vou produzir. E essa saliva vai umedecer esse alimento e ele consegue descer macio. Não vou precisar do auxílio da água para que aquele bolo alimentar desça até o estômago. E é um costume, né, Kaori? Exatamente. Porque eu fui acostumada a beber água geladinha durante a refeição. Aí eu fui tirando aos poucos. Hoje é até engraçado, porque quando a minha irmã vai lá para casa, nem água tem na mesa. E aí, quando eles querem, né, no início ela levava o refrigerante dela. Aí depois ela começou a levar suco. Aí depois ela não leva mais nada. E aí ela bebe água e às vezes nem água durante a refeição. Mas o que realmente vai fazer com que o seu corpo tenha a maior quantidade de nutrientes é você pegar o seu pratinho e dividir ele na metade. Uma das metades tem que estar recheadinha ali de vegetais. Se você não gosta de salada crua, não tem problema. Você pode fazer um vegetal refogado, ou um cozido, ou assado, contanto que tenha vegetais na metade do prato. E vegetais que eu tô falando não é batata, cenoura somente. É aqueles que têm folhosos também. Aqueles outros que talvez vocês não tenham experimentado até então, mas que vocês podem... Couve, brócolis, berinjela, chuchu, abobrinha, tá? Então, abobrinha italiana, não aquela laranjada. Então, você coloca metade do prato com esses vegetais e na outra metade você divide em 2. Então, 1/4 do prato vai ficar com a sua proteína, que pode ser tanto animal como vegetal. E onde que você tem proteínas vegetais? Você vai ter no feijão, na lentilha, no grão de bico, na ervilha, que são essas vagenzinhas. E 1/4 do prato você coloca o seu carboidrato. E, de preferência, um carboidrato que não seja tão refinado. Mas, se você tem o hábito de comer um arroz branco, Kaori, eu não consigo comprar arroz integral, que não é muito caro. Você pode usar algumas sementinhas para deixar aquele arroz um pouco mais integral. Põe um pouco de semente de gergelim, ou de girassol, ou de abóbora, e aí, ou até de linhaça, chia, mistura naquele arroz, que aquele arroz vai ficar um pouquinho mais nutritivo, com um pouco mais de fibras também. Tá? Então, se você faz essa divisão, você contempla ali quase todos os nutrientes que o teu corpo precisa, sem exceder em um e o outro, porque os vegetais vão te dar saciedade. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada, Kaori, por tantos ensinamentos em apenas meia horinha. Você, mulher de casa, pegue tudo que Kaori falou aqui e coloque em prática. Espero vocês semana que vem com mais conteúdo de qualidade, com mulheres que inspiram e impactam. Obrigada, minha querida, mais uma vez. Prazer foi meu. Thank you.